Oi, oi, meu nome é Karina, esse é o Bocarina e hoje eu vou falar das minhas últimas leituras desde maio, porque foi o último vídeo que eu fiz. Então, basicamente em maio eu li muito e daí eu parei de ler. Foi uma época que eu tava fazendo o projeto final do curso, coisas do tipo, então acabou tomando muito tempo. Em junho eu não li nada. E aí ficou julho e agosto, que eu li basicamente 6 livros e mangás nesses 2 meses acumulados. E aí setembro que eu li muita coisa. Então esse vídeo vai estar um pouquinho comprido, mas eu espero que vocês gostem. Vou tentar falar brevemente sobre essas leituras para não ficar muito cansativo. Lembrando que os livros citados aqui nesse vídeo vão estar linkados aqui na descrição com o link de associado da Amazon. Então comprando por esse link você me ajuda sem gastar nada mais no valor da sua compra. E vamos lá, em julho então eu li basicamente 3 mangás. E é só. Não tem nem muito o que falar, tá, gente? Mas eu li os volumes 8 e 9 de Jujutsu Kaisen, porque saiu a nova temporada e eu ainda tô acompanhando, tô acho que uns 3 episódios atrasada, mas saiu a nova temporada e aí, quando eu vi os primeiros episódios, eu fiquei doida pra ler. E eu tenho muitos volumes ainda de Jujutsu, mas tô atrasada. Então eu acabei pegando pra ver o que acontecia depois do primeiro episódio, porque eu fiquei assim doida, querendo saber, e aí li esses 2 volumes aqui, então já dessa nova saga, que era do meio que do flashback do Gojo e do Geto, né, então do flashback deles aí quando eles estavam estudando. Depois eu li o Mortos de Amor, do Junji Ito, então mais um volume aí, que eu dei 4 estrelas, porque eu achei um pouco cansativo, na verdade, esse volume. A história é legal, só que eu achei que foi um pouco demais. Chegou um momento que eu já tava, tá bom, vamos, sabe? Então, tipo, é uma história legal, mas ficou um pouquinho cansativo. E esse aqui vai falar basicamente de um beco ali, uma região, com vários becos, na verdade, em que fica um homem muito bonito, de cabelo, esse aqui é o moço, né, de pele muito clara, de cabelos escuros, um brinco, e que você se consulta com ele como se fosse, assim, um vidente ou alguma coisa do tipo, você pede conselhos pra ele nesse beco pra saber o que fazer. Só que as pessoas acabam pedindo conselhos ali, e muitas estavam se matando por conta desses conselhos e desse amor que elas acabavam sentindo por esse personagem. E o nosso personagem principal é extremamente parecido com esse cara do beco. Basicamente a história é essa, né? Então eles estão acusando ele também de, pô, é você que tá fazendo essas coisas à noite e tal, porque a única diferença é um brinco, e aí coisas estranhas começam a acontecer, como ele ter um furo na orelha que ele não tinha antes, então até ele tá um pouco confuso sobre o que tá acontecendo, né? E a história vai a partir daí. Só que ficou um pouco extensa demais, realmente. Mas é uma boa história, gente. Então, ó, por dentro ele tá assim. Lindo. Também veio com os cards, mas agora eu não vou lembrar mais quais são, porque eu já misturei. Eu já comentei, né, que todos os lançamentos do Junji Ito pra esse ano vão vir com cards, como se fossem cartas de tarô, pra montar um deck só de personagens. Só que eu não lembro quais vieram nesse, então... E foi isso que eu li em julho, basicamente. Aí a gente vai pra agosto, e a primeira coisa que eu li em agosto foi uma HQ chamada Infiel, e o autor é Pornsak Pitchett, não sei falar isso, gente. É uma graphic novel, na verdade. Ela vai falar de uma mulher, se não me engano ela é muçulmana, talvez eu esteja enganada. E ela tá morando nos Estados Unidos com o marido dela, e ela tá sofrendo um certo preconceito ali das pessoas no prédio por conta da religião dela. E já houve ali um acidente naquele prédio envolvendo uma pessoa árabe e que acabou botando fogo ali numa parte do prédio, e as pessoas estão muito desconfiadas dela só por conta disso, sabe? Por conta de também ter ali semelhanças com aquela pessoa que morou naquele prédio, e ela sofre esse preconceito. E aí, em determinado momento, ela começa a ver coisas, ver espíritos, ver sofrer, ter sonhos terríveis, ver coisas horríveis, ver aparições, demônios, e não enxergar mais a realidade. Ela acaba atacando pessoas quando ela acha que são esses demônios. Enfim, tá tendo ali meio que um surto psicótico. E, enfim, eu não gostei muito da história. Eu dei 3 estrelas. O desenho em si é bem, assim, cativante. Você fica meio incomodado com os traços. Mas a história em si eu achei um pouquinho sem nexo. Não sei, eu achei que o toque sobrenatural fugiu um pouco do tema da história. Eu não gostei muito, então nem tenho muito o que falar, não quero falar muito porque talvez eu não tenha entendido, mas não curti muito. Depois eu li Fourth Wing, da Rebecca Yarros, e tá super estourado no TikTok, gente, super estourado.
E eu tenho um vlog de leitura aqui no canal que eu falei bastante sobre esse livro, então não vou me estender muito aqui, mas basicamente é a história da Violet. Ela é filha de uma das generais ali desse local, que se não me engano chama Basgriá, que eu não vou falar os nomes, tá? É muito difícil. Mas ela é a general dos Riders, as pessoas são montadoras de dragões, e a irmã dela é uma montadora de dragão, e o irmão dela foi um montador de dragão até que ele faleceu ali meio que em batalha, em treinamento. Mas ela nunca quis ser uma montadora. Ela é frágil, ela tem uma certa doença que não é muito explorada sem nome nem nada, mas que torna as juntas dela e os ossos muito frágeis. Ela tá sempre se machucando e tal. E o pai dela era escrivão, escriba, não sei como vai ficar traduzido, e sempre treinou ela pra seguir nisso. Só que depois que ele faleceu, a mãe dela falou: olha, você vai sim ser uma Rider, quer queira, quer não. Você tem aí 6 meses pra treinar e vai entrar. Se você não entrar, você vai tentar de novo, enfim, se vira. Porque na verdade não tem muito um tentar de novo, né? Ou você passa ou você morre. E se você tentar ir pros escrivãos, eu vou lá te buscar e te trazer de volta. Então ela tá meio sem escolha. Esse local dos Riders é basicamente uns jogos vorazes, uma competição, porque eles basicamente têm que passar por várias fases até se formarem e poderem parear ali com um dragão. E aí é onde começa ali uns pontos negativos. Eu acabei dando 4 estrelas pra esse livro, e durante todo esse tempo eu tô pensando ainda que eu talvez favorite, porque eu penso nele com muita frequência. Eu gostei muito do livro. Em novembro, se não me engano, vai sair o segundo, e eu já fiz pré-venda, porque realmente foi uma história muito mágica, muito legal mesmo, e eu amei o casal. Mas, pontos negativos. A autora não descreve muito bem o mundo, um mundo super difícil de imaginar e muito confuso. Todas as informações de fantasia que ela tinha pra dar no livro, ela dá em momentos muito inoportunos e informações vomitadas. Então a personagem, ela tá passando ali pela primeira parte da prova dela pra ser admitida nessa escola de Riders, né, nesse treinamento, que é passar por um parapeito, que é muito difícil de imaginar, mas enfim, imagina um negócio super fininho e ela tem que atravessar de um lado da montanha até o outro, não tem nada embaixo, se ela cair ela morre e ainda tá chovendo e ventando. Então ela tem que atravessar isso aí, calmamente, equilíbrio. E quando ela fica nervosa, ela resolve recitar coisas que ela aprendeu enquanto estava estudando para ser escrivã. O que são essas coisas? A história do mundo, como ele funciona, os mitos. Só que assim, você tá num momento em que você tá lendo uma cena de ação muito intensa, sabe? Você não consegue conciliar essas duas coisas. Imagina, no meio de uma luta super intensa de um livro de fantasia que você gosta, ela começa a falar: então, mas na verdade o poder aqui, o político funciona dessa forma, não entra na sua mente. Então essas partes foram muito confusas pra mim, eu não consegui guardar nada de informação. Achei que a construção de mundo foi muito pobre nesse livro, realmente. E de fantasia também. O que sustentou muito esse livro pra mim foi o romance entre a personagem principal Violet e o Xaden Ryerson, que é o nosso famoso moreno de passado misterioso. E ainda tem o fator Shadow Daddy. Então ele também tem um negócio ali com sombras, né, que é o poder dele. Porque basicamente você tem a chance de parear com um dragão depois de passar por todo esse treinamento, que também não fez sentido pra mim. A pessoa tá em guerra, eles estão precisando de soldados, e eles meio que endossam, vamos dizer assim, porque a palavra sumiu, que os alunos se matem e tudo bem. Putz, morreu, que pena, não é mesmo? E, sei lá, menos de 50% da turma que entrou e passou por essa primeira prova sobrevive até o final. Gente, vocês não estão precisando de soldado? Sabe? Então isso me deixa um pouco assim, sei lá, foi uma coisa estranha. Mas depois que você passa por todos esses treinamentos, você tem a chance de parear com um dragão. E a partir daí, que literalmente é 30% da história no Kindle, porque foi a partir daí que virou a chave pra mim, e o livro ficou incrível, porque esses primeiros 30% de construção de mundo extremamente porca, eu não tava gostando. E aí depois que entram os dragões, tudo fica muito fantástico, porque eles conseguem conversar com as pessoas que eles parearam. Então o dragão que pareia com ela, consegue conversar com ela. E ele é muito sarcástico, ele é muito engraçado. Não vou falar muito porque pode ser spoiler, mas é uma relação muito interessante. Depois que você pareia com o dragão, você meio que tem ali um poder que vai se desenvolver a partir dessa ligação. E ninguém sabe qual é. Não é um poder do dragão, é um poder meio que vai surgir da sua mistura com esse dragão, entendeu? Então ela tem que descobrir ali qual é. E o do Xaden é esse poder ali de sombras. Ele é meio que o líder daquela ala, né? Então é dividido em várias alas, o time de Riders, e o time do Raid, do Xaden, né, o que ele comanda é a Fourth Wing, que é onde a Violet vai ser enviada. E ela também tem ali, faz alguns amigos logo no começo,
E ela tem um amigo de infância, que é o Dan. E é aquele personagem que a gente sabe desde o começo que não tá cheirando muito bem, sabe? Então, pra mim, gostei muito desse romance. Gostei muito dos dragões. O final me deixou bastante instigada. O único defeito realmente foi essa construção de mundo que não fez muito sentido. Eu demorei muito pra entender o que tava acontecendo. A guerra, por exemplo, ainda não faz 100% de sentido na minha cabeça. Por que tá rolando, por que tá acontecendo, sabe? Não tem muita explicação. Então esse é um ponto negativo que eu achei. Mas o romance carrega o livro inteiro e eu senti muitas semelhanças com a Kotar, nessa dinâmica. Na dinâmica de ter um cara também que tá sempre tentando proteger ao extremo a mocinha, mesmo que ela seja forte, e enquanto o outro cara, né, o cara por quem ela acaba se interessando, tá falando, não, você consegue, eu te ensino, sabe? Então essa dinâmica é muito parecida, o fato do cara ser basicamente um Ezreal, né, ele é uma mistura de Ryzen com Ezreal, com Cassian em um cara só, então óbvio que eu gostei, né? Enfim, foi com certeza a minha leitura favorita de agosto, e apesar de eu ter dado somente 4 estrelas, eu acho que ele é um favoritado, porque eu não consigo parar de pensar nesse livro, gente. A outra leitura que eu fiz foi o Bem-vindos à Livraria Hunan Dawn, da autora Huan Bo-rom, sei lá como fala. E esse aqui, se eu não me engano, também tá no vlog que eu li, Fourth Wing. Então eu vou deixar linkado os últimos vlogs aqui que eu fiz, porque provavelmente eu falei de muitas dessas leituras. Esse livro aqui é uma delícia, gente. Ele é um livro coreano também, vai falar basicamente da Yeonju, que ela saiu do emprego dela, ela tava num estado de burnout, e ela resolve que ela vai abrir uma livraria, e ela coloca todas as expectativas e esperanças dela nessa livraria, e basicamente esse local reflete muito de quem ela é. Ela tá tentando se encontrar e com isso tornar a livraria um local aconchegante e um sucesso ali naquele bairro, que é uma livraria realmente de bairro, sabe? Não é uma coisa enorme e tal. E a gente vai acompanhando tanto as reflexões dela, quanto as reflexões das pessoas que passam por essa história, do cara que ela contrata pra fazer o café, da pessoa que vende os grãos de café e acaba se tornando amiga dela, das pessoas que se tornam clientes fiéis ali da livraria, como uma que resolve que ali é um local tão aconchegante que é ótimo pra ela meditar e fazer os tricôs dela, não necessariamente por livro, sabe? Então é muito legal. Como eu falei muito mais desse livro ali no vlog, porque eu citei muitas das frases também. São frases lindas e esse livro, gente, fala muito sobre livros. Então eu me senti muito aconchegada, muito confortável lendo esse livro. Sempre que eu penso nele, eu penso em chuva, em uma bebida quente, um cobertor, ler a tarde inteira. É essa vibe desse livro. E é uma carta de amor realmente aos leitores, porque ela até comenta aqui que ninguém abre uma livraria de bairro pensando no lucro. As pessoas que abrem livrarias são as pessoas que sonharam com isso a vida inteira, que têm um amor pelos livros, e não que vai pensar, vou abrir uma livraria para ficar rico, sabe? Então é realmente muito bom, vai falar sobre depressão, vai falar sobre pessoas que estudam, fazem faculdade, não conseguem emprego na área, e o quanto isso se torna um fardo, tanto para essa pessoa quanto para a família, para as expectativas que foram colocadas em cima dessa pessoa, e isso vai aparecer ali através do personagem que faz o café, que eu não lembro mais o nome, porque são nomes muito difíceis. Mas enfim, vai aparecer a partir dele com várias analogias muito interessantes, então eu gostei bastante desse livro. Ele tem um toque ali que lembra uma autoajuda, mas é muito mais um livro sobre livros com filosofias muito bonitas. Então eu amei e dei 4 estrelas e meia para esse livro. Ele é muito lindo, né? Eu amei essa capa, amei a parte de dentro, ó. Ele é todo muito belo. E aí a gente vai pra setembro. E aí em setembro eu acabei lendo bastante. Aparentemente 10 livros. Acho que são 10 livros. Então eu vou começar logo. E eu li bastante e-book também. Tava numa vibe muito Kindle. Então eu li bastante coisa aqui. Então tá com ele aqui, ó. Lindíssimo. Maravilhoso. Mas eu vou deixar as capinhas aqui pra ficar mais fácil. O primeiro livro que eu li no mês foi The Serpent and the Wings of Night, da Carissa Broadbent, e eu dei 4 estrelas. Essa fantasia já foi muito mais bem construída do que Fourth Wing. Ela é até que famosinha lá fora. Tá disponível no Kindle Unlimited em inglês, não sei nada, nenhuma previsão de sair em português. Mas é basicamente uma história sobre uma menina que é filha adotiva do rei dos vampiros. Esses vampiros, eles são divididos em algumas casas, são 3 casas, né? A Casa do Sangue, a Casa das Sombras e a Casa da Noite, se eu não me engano.
E, além disso, dentro da Casa da Noite são divididas em 2 tipos de vampiros, né? E aí, esse eu realmente não vou lembrar os nomes, acho que são Rishan e Hayej. O tipo do Vincent, que é o pai da Oriah, nosso personagem principal, é o Hayej. E são eles que estão ali comandando tudo. E ele encontrou ela, né, logo no começo do livro. Alguns vampiros dizimaram a família dela e só sobrou ela e ele apareceu por lá e acabou levando ela como filha adotiva, como humana. Então ela vive uma vida cercada de medo, ainda assim ela é muito corajosa, ela é muito forte, ela é treinada por esse pai adotivo dela, porque ela é basicamente uma presa ali todos os dias da vida dela, né? Com todo mundo de olho nela, sentindo o cheiro dela, porque ela é uma humana no meio de vampiros, enquanto no mundo geral os humanos ficam separados ali, segregados dos vampiros. E ela não gosta de se sentir assim, obviamente, com medo, né? Ela é treinada a vida dela inteira porque a cada século, se eu não me engano, tem uma competição da Nayexia, que é a deusa dos vampiros, a criadora dos vampiros, literalmente. Então, ela foi contra o panteão dos deuses, acabou se tornando uma deusa e criando os vampiros. E a cada século ela faz uma competição, uma espécie de jogos vorazes. A cada fase da lua tem uma nova fase do jogo, né? Vamos dizer assim, dessa competição. Um novo desafio. No final, somente um vai sobreviver. E esse um pode fazer um pedido pra ela, seja lá o que for. E a Oriah é a única humana que vai estar presente nessa competição, mas ela quer entrar para que no final ela possa pedir para se tornar uma vampira sem ter que necessariamente passar pelo processo de transição, de transformação. Porque esse processo de um vampiro morder um humano e ele se transformar em vampiro é extremamente doloroso e difícil, e mais de 50% acaba em morte. Por isso Vincent não quer fazer isso com ela, né? Então ela vai para essa competição. Só que parte da competição é ficar em uma espécie de castelo durante toda a duração do torneio. Então imagine que ela está então presa num local cheio de vampiros durante todo esse período de competição, sendo que a casa em si já meio que é um desafio, porque ela muda de lugar as coisas, ela que decide quando que vai ter comida ou não, tanto para ela quanto para os vampiros. Então ela percebe logo após a primeira fase que ela vai ter que se aliar a alguém para poder sobreviver pelo menos até a última fase, né, do torneio, que é realmente quando só pode sobreviver um. E ela acaba então se aliando ao Rain, que é um vampiro Rishan, então, né, meio que inimigo ali do pai dela, né, porque esses 2 tipos de vampiros são inimigos. Mas é o que ela consegue, então ela se alia a ele, e ele é o interesse romântico. A construção ali de mundo é fantástica, muito bem escrito, muito instigante. São vampiros, assim, fodas mesmo. Me lembrou muito uma mistura de Jogos Vorazes com Nevernight, com... sabe? Porque não são os vampiros fofinhos, assim, nossa, como ele é lindo, do Crepúsculo, por exemplo. São vampiros realmente sanguinários, sabe? Tem bastante cenas bem gore aqui, porque eles são movidos à fome. Então, não tem essa de, ai, que fofinho, ai, como ele se importa. Não, eles se alimentam de humanos mesmo, e é isso, não tem outra. Inclusive o pai dela também, então é bem mais violento. Mas diferente de Fourth Wing, nesse aqui o romance é bem fraco, gente. Tem assim, lá no finalzinho que começa a rolar alguma coisa, e muito mínima. Então, enquanto Fourth Wing pra mim foi muito movido pelo romance, esse aqui foi movido pela fantasia mesmo. Porém, eu tô numa vibe muito de romance, então eu acabei preferindo Fourth Wing entre esses 2. Mas é uma história muito fantástica. E, a princípio, é uma duologia. Já tem todos os livros publicados, esse, um short story ali, uma novela, e o segundo livro, mas vai ser uma série, vamos dizer assim, em cada uma das casas. Então essa primeira foi a da Nightborne lá, desse primeiro clã, e depois vai ter do Bloodborne e do Shadowborn, que a gente não viu ainda. Então, ainda tem livros pra sair e gostei bastante. Agora, nesse momento, eu tô lendo o segundo. Aí, também, eu fiz um vlog lendo esse livro. No mesmo vlog, eu também finalizei In the Lives of Puppets, do T.J. Clooney. Esse livro aqui demorou bastante pra eu pegar. É mais um do autor naquela vibe de casinhas encantadas, de família, found family, lindo. E esse aqui seria um reconto de Pinóquio e é sobre robôs, gente. Então a gente vai encontrar aqui o Giovanni, que mora numa casa assim, ele vai pra floresta e constrói essas casas interligadas em cima, meio que casas na árvore, sabe? E um dia um casal passa por ele correndo com um bebê e deixa o bebê com ele porque eles estão fugindo de algo, dizem que vão voltar por ele e nunca voltam. Então o Giovanni acaba adotando esse menino que é o Victor. Ele é um humano. O Giovanni, a gente descobre logo no primeiro capítulo, é um androide.
Então a gente vai acompanhar a história deles, porque basicamente onde eles moram é perto de um lugar ali como se fosse um lixão de peças e coisas de robô. E os dois são inventores, tanto o Giovanni é inventor quanto o Victor e mais gosta de consertar coisas também. Então ele vai sempre nesse local para pegar partes e pegar coisas e construir coisas para casa dele, construir até mesmo companheiros. Então ele acha, por exemplo, um aspirador antigo, traz ele de volta à vida, e aí a gente tem o Rambo, que é um dos personagens aqui secundários do livro, muito fofos. Gente, é muito engraçado essa dinâmica. Ele também encontra um robô enfermeira, que é a Nurse Ratched. E esses dois são os personagens secundários mais incríveis que eu já encontrei na vida, porque eles são muito engraçados. Piadas ácidas, piadas sexuais, ironia. É muito engraçado. É a melhor dupla, assim, que eu já li. Uma dupla dinâmica fantástica, e foi, inclusive, um dos motivos de eu ter gostado tanto desse livro. E, enfim, eles fazem muito disso, mas ali também tem alguns robôs que ainda estão vivos, né, vamos dizer assim, eles estão funcionando e analisando aquela área, e não é um local seguro para o Victor. O pai dele sempre deixou isso muito claro, que não é um local seguro para ele, que tem outros robôs ali por fora que não são bons, então ele tem que se manter seguro e escondido. Porém, um dia ele tá por lá e ele encontra um robô, um androide mais parecido com o pai dele, né, porque ele nunca tinha visto o outro que fosse parecido assim, humanoide. E ele resolve levar ele pra casa e consertar, apesar de o robô parecer extremamente agressivo, né? E é a partir daí que a nossa história vai evoluir. Não quero falar muito mais sobre isso, porque acho que já até falei bastante. Mas basicamente, por conta desse robô que ele acaba pegando e por conta das coisas que ele tem que fazer pra consertar esse novo robô, que ele dá o nome de Hap, que é Hysterically Angry Puppet, que é tipo um fantoche histericamente nervoso. Eu achei isso muito legal, então ele chama de Hap. Por conta dele e do que ele tem que fazer para consertar o Hap, ele acaba chamando a atenção desses outros robôs que estão ali pelo mundo, que fazem parte do governo e etc, chamando a atenção para eles e para a vida pacata e escondida que eles estavam levando. Acho que eu posso falar isso por enquanto. E assim, gente, como todos os outros livros do T.J. Klune, é muito emocionante. Você se apega aos personagens, é muito fofo, você termina chorando. Como sempre, chorei também nesse aqui. A única coisa que eu senti, que eu acho que eu não gostei tanto desse quanto dos outros, terminei ele com 4,5. Foi que eu não consegui me apegar muito ao Victor, que é o personagem principal. Os meus personagens favoritos aqui no livro foram os robozinhos, o Rambo e a Nurse Ratched, foram meus personagens favoritos. O Giovanni também, eu gostei bastante da parte dele, mas eu não consegui me apegar ao Victor por algum motivo, não sei o que. É o único humano do livro e eu não consegui ter nenhuma conexão com ele, não consegui me importar tanto com ele. Então o livro acabou demorando um pouquinho mais pra eu conseguir ler. E no final eu não senti que ele é um favorito, nem 5 estrelas pra mim. Mas vale totalmente a leitura, é tão lindo quanto os outros, sabe? Ele é muito bonito e muito emocionante. Só não senti uma conexão tão grande quanto senti em A Casa no Marcerulho e Além da Porta Sussurrante. Aí eu peguei o Antes que o Café Esfrie 2, do Toshikazu Kawaguchi, que é a sequência de Antes que o Café Esfrie, um livro que eu li acho que ano passado. E, gente, também não tem muito o que falar porque é uma sequência, mas vai dar continuidade à história do café funicular, que é um café que permite que as pessoas viajem ao passado, né? Viagem no tempo, com as regrinhas que a gente já viu no primeiro livro, onde nada do que você fizer no passado vai alterar o presente, você não pode se levantar daquela cadeira que você tá, você só pode visitar pessoas que já estiveram naquele café, e você tem que voltar, né? Você tem que terminar tudo, tomar o café até o final, antes que ele esfrie, ou você ficará preso ali naquele tempo. Então aqui a gente tem mais 4 histórias de pessoas que foram até o café esperando viajar no tempo. É muito bonito, são histórias bem tocantes também. Eu ainda gostei mais do primeiro, porque o primeiro envolveu muito mais os funcionários ali daquele café, e esse aqui nem tanto, somente visitantes mesmo. Mas o final me arrebatou, porque aí fala de uma coisa muito importante ali, uma coisa muito presente ali no café, e deixa um cliffhanger que eu não estava esperando nesse livro. Então eu acabei gostando bastante também, ele continua bem emocionante, são histórias curtas e muito profundas. Então aqui também vai falar de depressão, vai falar da culpa de ter perdido uma pessoa, de ter tomado o lugar de uma pessoa após a morte, enfim, são histórias muito bonitas. E terminei esse com 3,5, porque como eu falei, eu ainda preferi o primeiro livro. Aí no Kindle também eu li Quebrando o Gelo, da Hannah Grace. Tava doida pra ler um romance depois de Fourth Wing que fosse tão emocionante quanto. The Serpent and the Wings of Night não deu pra mim, não foi esse romance que eu estava esperando. Então peguei esse e eu acabei amando, gente. Eu favoritei esse livro. Eu dei 4 estrelas favoritado e eu não tava esperando isso mesmo, porque vai falar basicamente da relação de uma patinadora no gelo e de um jogador de hóquei na época ali de faculdade. Ele é
puro romance e hot. Muito, muito. Tem muita coisa de hot mesmo, então se você não gosta de cenas de sexo nos livros, talvez não seja pra você. Mas basicamente o que acontece é que por conta de alguma pegadinha que não sabe-se direito de onde veio, a arena de gelo ali onde os patinadores artísticos treinam foi destruída, então eles vão ter que dividir a arena de gelo com os jogadores de hóquei. E é assim que eles acabam se envolvendo, né? A personagem principal e ele, eu não lembro, eu acho que o nome dele é Nick, mas a dela eu não lembro direito. Não é Annabeth? Já não lembro, gente. E eu nem tenho o livro aqui para ver, mas eu não lembro dos nomes. Enfim, é um romancinho muito gostoso. A personagem, ela é muito impetuosa, muito engraçada, diferente de outras personagens que eu já li, porque ela tem bastante atitude, principalmente na hora de ir atrás do cara, né? Que é uma coisa que eu não costumo ver muito em livros, na verdade. Geralmente é sempre uma personagem mais tapada que não sabe o que tá acontecendo, e não é o caso aqui. Mas eu dei 4 estrelas porque eu senti que no final a autora se estendeu um pouco demais, a ponto de chegar a enfiar cenas ali que não tinha necessidade. Do nada, ele colocou uma cena de vida e morte que eu fiquei, gente, por quê? Do nada, do Neida. Então eu senti que ela deu uma estendida um pouco demais ali no livro. Mas em questão de romance perfeito, casal perfeito, eu amei eles. E eu também gosto muito dessa vibe de livros que tem um cara ali que tem a found family dele com os amigos, então todos os amigos ali são a família dele, e a menina entra e conquista todos eles. Eu acho isso muito fofo. Então a gente tem basicamente isso, ela se torna a mãe ali de todos os garotos, melhor amiga de todos eles, a ponto de ter realmente intimidade com eles. Então eu gostei bastante desse livro, gente. Realmente não esperava, me surpreendeu bastante. E vai sair uma sequência aí, vai ser novamente uma série de romances. Esse mês eu investi muito em romances e venho percebendo que a maioria faz parte de séries que podem ser lidos, né? Assim, livros independentes, eles não são sequências diretas, mas são conectados. E o próximo vai sair, acho que esse ano ainda, e se chama Wildfire. Vai falar de uns personagens ali que são amigos do Nate. Eu falei Nick, é Nate o nome dele. Vai falar então desse amigo ali que faz parte do time de hockey dele também. E acho que de uma garota, são monitores de acampamento, alguma coisa assim, não sei direito. Depois eu li Six Scorched Roses, da Carissa Broadbent também, que é o livro 1.5 ali dessa duologia, né? E vai falar da história de 2 personagens que aparentemente vão ser muito importantes no livro 2. É basicamente uma humana que tá tentando descobrir a cura de uma doença que tá assolando ali a região onde ela mora, e a irmã já levou o pai e a mãe também, só sobrou a irmã, e tá levando todos eles aos poucos. Uma doença muito estranha, eles têm tosse e a pele deles vai virando pó, e ela, como uma cientista ali, tá tentando descobrir o que pode retardar ou impedir essa doença que foi causada por um deus, e ela acredita que foi culpa do pai dela, que amaldiçoou um deus e ele trouxe essa desolação e essa doença para eles. E aí ela resolve, né, ela acha que a chave para isso pode ser sangue de vampiro, e tem um vampiro ali na região. Então ela vai até ele e oferece trazer essas rosas, né, são as Scorched Roses, que ela diz que são muito raras e tem uma coisa muito especial nelas e que ele tem que prestar atenção para descobrir o que é, e isso intriga ele o suficiente. Isso e ela intriga ele o suficiente para que ele aceite. Então eles têm um encontro mensal ali para ela coletar sangue dele e levar essas rosas, e com isso eles acabam aprendendo também muito um sobre o outro, né? Ela sobre os vampiros, ele sobre os humanos, enfim. É uma história curtinha, mas muito legal. E teve muito mais romance nesse 1.5 do que teve no The Serpent and the Wings of Night. Então, eu acabei dando 5 estrelas pra essa novela, enquanto eu dei 4 pro livro. Porque realmente pra mim faltou romance, e nesse aqui teve bastante, e foi muito bonito inclusive. Depois eu li finalmente A Razão do Amor, da Ellie Hazelwood. Eu tinha lido somente A Hipótese do Amor e os 3 contos que ela lançou ali, um por mês, até o lançamento desse. E aí quando esse saiu eu já tava um pouco enjoada, porque a Ellie Hazelwood tem uma formulinha, né? Inclusive eu comecei a ler esse livro e pensei, eu já li essa história, porque o começo dela e os personagens e a dinâmica são muito similares à Hipótese do Amor, mas eu resolvi dar uma forçadinha e acabei gostando muito. Dei 4 estrelas pra esse livro, porque realmente segue a mesma formulinha e o final é até um pouco fantasioso demais. Saiu do Neida também, então eu acabei tirando uma estrelinha, mas é muito gostoso, gente. Eu amei a personagem, a Bee. Ela é uma, assim, ela é uma neurologista?
Enfim, ela trabalha ali, é uma médica que trabalha com o cérebro humano e ela tá indo trabalhar na NASA, fazer um projeto na NASA para desenvolver capacetes espaciais que tem a ver com coisas ligadas ao cérebro, para estimular e etc. E o chefe desse projeto é o Levi, não sei como falar isso, gente, talvez Levi, não sei, eu nunca ouvi esse nome abrasileirado. Levi, acho que é novamente o carinha do Star Wars, o Adam Driver. Ela já é uma personagem super espontânea, eu gostei muito dela e da personalidade dela, cabelo colorido, piercing no septo, tatuagens, enfim, toda nessa vibe. E ele é um cara super sério e que ela desde o começo acha que ele a odeia, porque eles já tiveram outros projetos juntos na universidade, ele sempre dava um jeito de sair do projeto, ignorava o que ela falava, não levava as opiniões dela a sério, ignorava ela na frente de outras pessoas e continua fazendo isso nesse projeto, inclusive dizendo pra ela, sei lá, use roupas diferentes porque as suas chamam muita atenção, enquanto tá todo mundo de shorts, sabe? Então ela tá vendo a vida dela ali uma grande merda, né? Porque ela vai ter que trabalhar pra esse cara. Além disso, a personagem aqui também, ela tem uma página online que se chama O Que Marie Faria, ou é O Que Marie Curie Faria, não sei, porque ela é muito fã da Marie Curie, não sei se é assim que fala, e tudo ela cita histórias de vida dessa mulher, né? Não só as coisas, as conquistas científicas dela, mas as coisas da vida dela, os namorados, marido, essas coisas, então é bem legal. E ela é muito famosa na internet por isso, mas ninguém sabe que é ela. E, enfim, ela também acaba conversando com uma página liderada por um homem também da ciência, que ela também não sabe quem é, e eles se conversam super. Enfim. Basicamente, esse projeto, então, para o qual ela vai da NASA, ela trabalha para o Levi, mas ao mesmo tempo ela tem a quem responder ali do laboratório de quem ela foi mandada, alguma coisa do tipo, assim, tipo a área da saúde da qual ela foi enviada para a NASA. E logo que ela chega, ela vê que tem alguém atrapalhando o trabalho dela, que não pede as máquinas que ela precisa, não pede os materiais que ela precisa, e aí ela vai confrontar, então, o Levi, e é aí que começa a nossa história, basicamente. É meio que um Enemies to Lovers, mas eu não achei ele tão slow burn, então gostei bastante, o romance é muito fofo, os personagens são muito fofos, eles são veganos também, então, principalmente os personagens, eu curti muito a vibe deles, e é muito fofinho, gente, é muito fofinho, muito gostoso mesmo, marquei várias coisinhas aqui do lado, mas, como eu falei, o final deu uma viajada, assim, tenebrosa, então eu acabei tirando um pouquinho da nota, mas vale muito a pena, gente, é outro romance muito fofinho da Ellie. Aí no Kindle eu li The Never King, da Nikki St. Crow, e eu dei 1,5 estrelas. É um reconto dark de Peter Pan. Queria muito continuar lendo romances, vi esse que é super estourado no TikTok. Falei, nossa, Peter Pan, eu amo Peter Pan, vou dar uma chance. Vai falar basicamente do Peter Pan, numa realidade alternativa onde a Terra do Nunca já não tem mais magia, porque uma das Darlings da família, né, a Darling original, ou seja, a Wendy Darling, roubou alguma coisa do Peter Pan que fez essa magia começar a decair e se destroçar ali na Terra do Nunca. Desde então, o Peter Pan, sempre que uma Darling faz 18 anos, vai até elas, sequestra elas, leva pra Terra do Nunca para tentar descobrir onde tá essa coisa que foi roubada, porque aparentemente as memórias são passadas de geração a geração. E no período que a gente tá com a Winnie Darling, não sei qual Darling é ela, mas a vida dela inteira ela passou mudando de cidade, mudando de casa, sem dinheiro, porque a mãe não consegue trabalhar, porque ela é simplesmente doida da cabeça com essa história de que o Peter Pan vai vir roubar ela, vai levar ela embora, assim como ele fez com ela, e destroçou ela, e ela tá doida da cabeça. E a menina não acredita, ela só tem a certeza de que ao completar 18 anos, ela vai ficar doida como todas as outras mulheres Darling. Porém, ela faz 18 anos e realmente o Peter Pan vem e sequestra ela, e ela fica, meu Deus, o que está acontecendo? Leva ela pra esse lugar, né, pra Terra do Nunca, que tá totalmente podre, e fala, você vai ter que me ajudar a encontrar o que foi perdido, sendo que ela não sabe o que é, não sabe onde tá. Beleza, essa premissa da história, esse começo, foi o que me fez dar 1,5 estrelas. Depois disso, literalmente assim, a personagem é uma das mulheres mais sem características, sem vontade, sem nada que eu já li na minha vida. Uma personagem totalmente nada. Não vou falar coisas feias aqui no YouTube, mas é uma personagem que tudo que ela tá procurando ali na Terra do Nunca sei lá, dá pra todo mundo. Não de uma maneira legal. Teve um momento do livro que eu literalmente parei de ler e fui pesquisar se a autora era mulher, porque parecia um filme pornô, uma cena de sexo escrita por homens, porque não era nem um pouco legal. Não eram cenas que eu gostei, eu odiei esse livro. E não tem nenhuma motivação, gente. A história em si não é desenvolvida em nada.
é péssimo, 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 péssimo. No final do livro ela corre com tudo, as respostas se encaixam magicamente, tudo é resolvido. A menina não tenta em nada resolver a situação, nem os caras aparentemente. E aí de repente ela... Lembrei, sei onde tá o que você quer. Menino, que coisa. É tipo isso. E a autora ainda conseguiu espremer essa história o suficiente para escrever mais 4 livros. Seguro dizer que eu não vou ler, gente. Eu odiei essa. Eu acho que foi a pior leitura que eu fiz esse ano. Aí eu tava já bem decepcionada, porque eu queria ler um romance, alguma coisa legal, a gente não tava encontrando, né? Porque o último foi esse. E aí eu li Amor nas Entrelinhas, da Lauren Asher. Comecei a ler no Kindle, porque ele tá disponível em inglês no Kindle Unlimited, a trilogia inteira. E aí curti tanto que fui, comprei o livro e terminei de ler na edição física. E realmente é muito gostoso, gente. Olha o tanto de marcação que tá nesse livro. Eu terminei ele com 5 estrelas. Vai falar do Rowan e da Zara. O Rowan, ele é o mais novo de 3 irmãos, se eu não me engano. A mãe dele faleceu quando ele era muito novo, ele ficou aos cuidados do pai. E o pai se tornou uma pessoa horrível, bebia muito, humilhava os filhos. Eles não têm uma relação boa com esse pai. Todos eles têm parte no parque de diversões, que é a criação do avô. E esse avô, então, ele acabou falecendo logo no começo do livro. E no testamento, ele deixa claro para esses 3 netos que eles só vão ter acesso à parte deles da empresa, o que tornaria eles meio que os donos ali desse parque de diversões, desse mundo, que por sinal é totalmente inspirado na Disney, então é como se ele fosse o dono da Disney. Eles só vão ter acesso a essa herança se eles cumprirem certas tarefas. E é daí que vai vir a trilogia Bilionários de Dreamland, cada irmão cumprindo a sua tarefa. O primeiro é o Ron, e a tarefa dele é ir até o parque Dreamland, que é um parque que ele amava quando ele era criança, e daí o pai meio que estragou tudo pra ele e não volta mais lá. Vai ter que ir até lá, meio que se tornar o CEO daquele parque durante um tempo, descobrir quais são os pontos fracos dali e consertá-los num período de 6 meses. E aí um comitê escolhido pelo avô antes da morte, que ele não sabe quem é, vai julgar se essas mudanças foram válidas ou não, e se ele vai ter acesso à herança ou não. Então ele tá ali no parque tentando descobrir o que tem de errado com o parque, o que a gente pode melhorar. Ele cria um projeto ali onde as pessoas podem submeter suas ideias. É um projeto que já tem anualmente, mas ele meio que adianta, porque ele tá com pressa, submeter suas ideias do que pode ser melhorado no parque, atrações e etc. E aí que a Zara, uma funcionária ali do parque já há muitos anos, a família inteira dela basicamente quase trabalha no parque. Ela trabalha na área de maquiagem, aquela área onde as crianças da Disney, por exemplo, entram para se transformarem em princesas e príncipes, é onde ela trabalha como uma fada madrinha. Ela teve uma ideia roubada pelo ex-namorado de uma das atrações do parque, e é uma das atrações mais caras do parque, então ela ainda tem muito ressentimento disso, mas a amiga dela convence ela a submeter outra ideia ali pro parque, porque ela é muito criativa, o sonho dela é se tornar criadora, que são as pessoas que desenvolvem atrações e eventos ali no parque, e ela tá tentando pensar numa ideia para submeter, etc, acaba bebendo demais e submetendo uma ideia de melhoria naquela primeira ideia original dela, e ao mesmo tempo criticando muito esse brinquedo, que é um dos mais caros do parque. Então ela tem certeza que ela vai ser demitida, mas ela acaba chamando a atenção do Rowan com isso, sendo contratada para desenvolver essa ideia, e eles vão acabar trabalhando muito perto, apesar de ela ser uma pessoa totalmente sunshine, alegre, feliz, cheia de bottoms e roupas coloridas, e ele ser uma pessoa extremamente ranzinza, porque ele cresceu sempre muito cercado de dinheiro e descobrindo que as pessoas só tinham interesse nele por isso, né, por conta de status e de benefícios que elas poderiam conseguir através disso, e é o que ele enxerga nas pessoas, então ele não é uma pessoa amigável. E são essas duas pessoas que vão se envolver, é totalmente um Grumpy Sunshine. Gente, muito fofo. Todo o fundo de parque de diversões, de Nova York, de neve, Natal, todos os elementos que eles trazem aqui para esse livro são muito incríveis e se tornou muito confortável e meigo para mim. Tem bastante cena de hot também, eu diria umas 4 ou 5, vai. Mas é muito gostoso, não é um slow burn. Eu amei essa história, amei o plano de fundo, os personagens em si, eu amei o modo como a Zara que vai ensinar o Rowan que nem tudo é dinheiro, que as relações também não são movidas a isso, e que ele é uma pessoa especial por ser aquela pessoa, não porque ele tem dinheiro, sabe? Então, fantástico, e estou bem animada pra dar continuidade nessa trilogia, porque amei, gente, amei. Tá acabando, gente, já tá até doendo minha garganta. Eu reli Lâmina da Assassina, da Sarah J. Maas, que é o livro 0.5 de Trono de Vidro. Eu comprei nessa nova edição, que eu tô achando muito bela, gente, olha isso. Capa dura, ele vai formando um degradê. Cadê? Tá aqui, ó. Já comprei alguns. Vai formando um degradêzinho
É lindíssimo, vem também com um marcador. E se você compra na pré-venda, ou enfim, enquanto ainda tiver brinde, o brinde é um pôster transparente. E eu comprei o primeiro, falei, pra que eu queria um pôster transparente? Mas aí eu vi que ele é do tamanho da página, e aí eu achei belíssimo. Comprei os outros já, o único que eu não consegui pegar com a ilustração foi Trono de Vidro, fiquei bem chateada, porque era uma imagem com a Nihimia, mas tudo bem, então temos aqui. E aí, já veio nessa parte do livro, né, mas enfim, é uma ilustração do livro mesmo, a cena que ela tá ali com o Lorde Pirata e etc, gostei bastante. E, gente, o que falar desse livro, né? Eu reli, dei 5 estrelas favoritado, porque não tem como, esse livro é perfeito. Eu já sabia o que ia acontecer e mesmo assim, eu chorei horrores enquanto eu lia. Não tem muito o que falar desse livro, né, gente? É o começo ali de Trono de Vidro. Sei que tem gente que começa direto com Trono de Vidro, porque esse saiu depois, é um prequel, o que aconteceu antes. Mas tanto na minha primeira leitura, quanto agora relendo, eu comecei por esse, e é muito importante para entender o passado da personagem. Sei que tem muita gente que pula esse livro, gente, não façam isso, é um dos melhores da série, porque a gente conhece o Sam, que ela cita tanto ali nos outros livros. É um livro muito triste, ele é narrado em contos, né, então pequenos trechos da história dela, acho que são 4 ou 5. E a gente entende muito das motivações da personagem, 5. Muito das motivações dela, e principalmente eu acho que esse livro explica muito das alianças que ela tem, porque no final do livro, no final da série, ela vai trazendo gente de todos os cantos do mundo, de meu Deus, você me devia tal coisa, eu gosto de você, e aqui a gente vê muitas dessas coisas sendo formadas, então é muito bom esse livro, e é isso, gente, não tem muito o que falar, a gente vai conhecer um pouco do passado da Celaena Sardothien, que a gente conhece ali no primeiro livro. Então, vale muito a pena, eu amo e marquei bastante também. É um dos meus favoritos da série. E o último livro que eu li no mês, gente, literalmente acabei ontem, devorei esse livro, foi o Perdida, da Carina Ricci. Fiz um unboxing, inclusive, desses livros aqui no TikTok e no Instagram, tanto faz, dá pra ir lá ver. Comprei o box porque, gente, como eu falei, tô na minha fase de romancinho, tô amando. E eu nunca me interessei por esses livros, né? Eles saíram há muito tempo, acho que foi 2013. E eu não tinha interesse nesses livros porque eu não lia muito de romance. Então não era muito, livro da Carina Ricci, nunca li nada dela. Só que aí eu vi o filme com a Giovanna Grigio. Eu amo ela, eu acho ela muito linda, não sei, eu sou apaixonada nessa atriz. E aí eu vi um trailer do filme no TikTok e eu fiquei, talvez eu veja. Peguei pra ver e, cara, eu gostei muito. Pelo filme, assim, eu daria umas 3 estrelas, por aí 3,5, 4. Porque eu achei ele muito gostosinho, um romancinho água com açúcar, muito simples, sessão da tarde, sabe? Gostosinho mesmo. E me instigou bastante a ler os livros, porque eu vi muita gente comentando quantos livros eram melhores e o quanto o filme tirou muita coisa. Então, me interessei, entrei na internet, vi o box lindíssimo que tem desses livros. Então, vale a pena vocês olharem, tipo um baú, assim, lindo. E acabei comprando e já devorei o primeiro livro. É muito gostoso. É um livro de viagem no tempo. A gente vai encontrar a Sofia, eu acho que ela mora em 2010. E ela trabalha no escritório ali de administração, marketing. Enfim, ela só vive a vida dela, sabe? Vai indo um dia por vez, não se importa muito com as coisas. Não tem um romance, não acredita no amor. Ela basicamente trabalha e lê, trabalha e lê. O romance que ela vive é nos livros, através de livros de Jane Austen, por exemplo. E aí um dia ela tá indo encontrar a melhor amiga dela, e essa amiga tá falando que ela vai se casar e se mudar com o namorado. E a Sofia fica tipo, como assim, sabe? Tipo, será que isso vai dar certo mesmo? Desconfiando super dela da relação dela com o namorado, que ela acha que não vai dar certo porque ela não acredita no amor. Mas, enfim, mesmo assim ela aceita, fica um pouco chateada com essa situação, meio que, sabe, não dando muita fé. E ela já bebeu demais e acaba derrubando o celular dela na privada. Então no dia seguinte ela tá sem celular, precisando de um celular, ela vai ali andando pela rua, encontra uma loja meio esquisita de tecnologia, com uma vendedora mais esquisita ainda, que vende pra ela um celular mais esquisito ainda, mas estava dentro do orçamento, então bora. Assim que ela sai da loja e tenta ligar o celular, ele não funciona. Ela tá voltando ali pra loja puta da vida, quando o celular emite um clarão que cega ela até tropeça numa pedra, etc. Quando ela abre os olhos, ela não vê mais nada, não vê prédios, não vê a loja, não vê nada, somente um monte de mato e um cara vindo de cavalo vestido à moda antiga, terno e etc. Carruagens passando no fundo e ela, gente, endoidei, né? Então, basicamente, de 2010, por meio desse celular, ela é mandada para 1830. E, gente, muito gostoso esse livro. Eu não sou muito fã de romance de viagem no tempo, na verdade, porque eu me canso um pouco
da vibe de vai pro passado, mudou alguma coisa, vem pro presente, putz, não gostei da mudança, volta pro passado, sabe? Isso acaba me cansando. Mas não é o caso desse livro, ele é totalmente focado no romance, é a viagem no tempo e ali um detalhe que aconteceu. Então não foca muito nesses pequenos detalhes, como por exemplo, ela foi pro passado de All-Star em mini saia e uma regata, e ela usa o All-Star todos os dias, mesmo por baixo dos vestidões, quando eles forçam ela a usar vestidões. Mas será que isso ia mudar alguma coisa? Porque, pô, vão ver ela com esse tênis, pintar esse tênis num tempo que não existia ele, vai causar tumultos. Não tem isso, não é o foco desse livro, o foco é o romance e como ela vai se habituar ali a viver num período onde não tinha nem banheiro, né? Tem a casinha, que é um dos pontos mais citados aqui nesse livro, eu achei muito engraçado. E aí ela vai conhecer o Ian Clark, que tá passando ali pela região a cavalo, voltando de uma viagem, quando ela tá ali caída no chão. E ele imagina que ela foi roubada, porque as roupas dela estão totalmente, né, curtas e inapropriadas. Ele imagina que alguma coisa aconteceu com ela e leva ela pra casa pra ela ser tratada por um médico, porque ela tá falando coisas totalmente desconexas, a linguagem dela é muito estranha, né? E é ali que a gente vai encontrar um romance na Sofia se envolvendo com o Ian, mas ao mesmo tempo ela querendo voltar pra casa pro período dela, né, porque ela tá perdida no tempo. E a única coisa que ela tem é aquele celular velho que só liga quando a pessoa que vendeu, que aparentemente foi quem mandou ela pro passado, deseja se comunicar com ela para dar dicas ali de, por exemplo, você tá exatamente onde você deveria estar, procure o que eu te mandei aí pra achar, você não tá sozinha, coisas do tipo, e ela tem que juntar as peças para descobrir como voltar para casa. Lindo, gente. Amei esse livro demais e eu acabei dando 5 estrelas favoritado, que eu também não esperava, porque é um livro super antigo, né? Eu achei que ele ia ser mais bobinho, achei que eu não ia me importar tanto, mas eu amei. E o Ian Clark é o meu novo namorado literário. E é isso. Eu não me importo. Eu não me importo. E é isso, gente. Essas foram todas as leituras do mês de setembro. Julho, agosto e setembro. Então o vídeo acabou ficando comprido, mesmo tentando dar uma acelerada, porque é muita coisa realmente, né? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não se esqueça de deixar o joinha aqui embaixo para ajudar a divulgação do canal. E a gente se vê no próximo. Tchau, tchau!